E quando você sabe como é que o mundo espiritual funciona, sem religiosidade, sem fanatismo, sem achismo, sem filosofias, sem doutrinação, mas você sabe mesmo como é que funciona, aí quando você vai tomar uma decisão, você sabe tomar ela. E é o que Abraão fazia. Poxa, o homem vai para uma guerra com 318 homens, contra não sei nem quantos... Era quantos reis? Era 4? 4 reis. Quantos soldados cada um desses reis não tinha? O cara vai... É doido. Mas espiritualmente ele tinha uma informação. Que o Criador falou, eu pode ir até você sozinho, se você quiser. A guerra é sua, você já ganhou. Se ele falar que a guerra... Se o Eterno decretar que você venceu, acabou. Não tem dificuldade, não tem barreira, não tem nada que impeça. Mas e se o Eterno olhar assim no seu coração e falar assim, infelizmente, eu não posso fazer nada, porque depende de você. Mais de você do que de mim. E será que isso é maldade do Criador? Ou será que isso tem a ver com ele? Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Se nós somos imagem e semelhança dele, nós temos que imitar ele então, aí. Tá, se eu sou imitador do Eterno e chega um problema, e chega qualquer problema, e eu sou imitador do Eterno, o que é o problema diante de mim? Se o Eterno é por você, quem será contra você? E muitas das vezes, isso também é até engraçado, e acontece muito comigo. Eu até tento tomar as decisões certas, nem sempre eu consigo, por falta de informação, falta de conhecimento. Mas às vezes eu tomo a decisão certa, com o conhecimento adequado, eu faço tudo certo, mas dá tudo errado. Só que no final dá certo. Comigo acontece muito isso. As coisas dão errado para você consertar. No final sai do jeito que eu, até mais do que aquilo que eu precisava. E acontece muito. Eu tenho culpa? Se o Eterno está omitindo o meio, tem o começo, meio e o fim, né? O começo depende de mim, o meio eu vou tentando, mas depende mais do Eterno. E o resultado também depende dele. Só que o final dá melhor do que aquilo que eu imaginava. Isso está acontecendo comigo agora. Baru achando. Tinha expectativa, depois tudo que era esperado não aconteceu. Mas tudo está acontecendo, as coisas estão andando. Baru achando. Daqui um pouco eu sei que o resultado vai ser bom. Baru achando. E quantas coisas pareciam perdidas e depois reverteu? E aí o que é mais importante? É ter paz nessa hora. Tem que ter shalom. Essa é a parte mais importante. Uma empresa que está paralisada tem 3 meses. Se ela está paralisada, eu vou ganhar dinheiro. E é a minha principal receita. Baru Hashem. Você pegar aqui, por favor? Vou dar a Baru Hashem, irmãos. Até aqui o verso 20. Alguém tem alguma pergunta? Pode continuar? Alguma colocação? Podemos ir em frente? Bom, vamos falar então do Maser. Ele deu o Maser de tudo. Provavelmente aqui ele conseguiu fazer uma separação daquilo que era Kadosh, daquilo que era profano. Daquilo que era santo e daquilo que não era santo. Amém, Baruch Hashem? Então nós temos que aprender a fazer da mesma maneira. Saber separar aquilo que é profano daquilo que é Kadosh. Verso 21. E o rei de Sedom disse a Abram. O rei de Sodoma disse a Abram: dá-me as pessoas e leva os bens para ti mesmo? Vocês acham? A gente não acredita nesse inferno grego. Mas vocês acham que o inferno quer dinheiro, ouro e prata, ou ele quer as pessoas? As pessoas. Esse rei de Sedom aqui, de Sodoma, ele está representando qual personagem? Hã? Hassatã. Ele está representando o Hassatã. Quem que Hassatã quer? Ele quer o dinheiro, os bens, os carros, as casas, os castelos, os tronos, as coroas de ouro, as joias, ou quer vidas?
Avram, fica com essa riqueza aqui para você. Lembra que Hassatan chega no Machi e fala assim, ó, eu te dou todas as nações por herança se você se... Só que se ele se prostrasse, na verdade ele estava entregando as almas. Ele não estava recebendo as nações. Olha só como é que Satanás ele é ardiloso. E olha só como é que esse rei de Sedom aqui, ele é ardiloso também. A mesma coisa. O sistema, irmãos, a moda, a política, a filosofia, a psicologia, todos os sistemas do mundo querem as pessoas. Você acha que os sistemas querem dinheiro? Quem quer o dinheiro são os homens, as pessoas, porque tem poder no dinheiro. Quem tem dinheiro tem poder. As pessoas não estão atrás da moeda, da prata. As pessoas estão atrás do poder. Só que o poder para ter quem? Para ter as pessoas. (22) E Avram disse ao rei de Sedom, eu ergui para cima a minha mão para Iá, El Elyon, o possuidor dos céus e da terra, do que eu não levarei de ti um fio, ou até mesmo uma correia da sandália, e para que eu não leve nada que é teu, para que não venhas dizer, eu fiz Abraham rico. Exclua o que os moços comeram e a porção dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, e os deixe levar suas porções. Mas a minha porção, vindo de você, eu não quero. Eu fico com as almas, mas o ouro e a prata você pode levar de volta. Baruch Hashem. Podemos continuar? Comentário da Parashá. A guerra no vale de Sedom. Depois de lutar por Sarai, se manter como sua esposa, Avram agora entra numa guerra por seu irmão sobrinho Lote. Qual o objetivo de Avram participar dessa guerra? E por que ele prosperou e ainda apresentou dízimos de Maserote a Melquisedeque e resgatar Lote fez Melquisedeque vir ao encontro de Abraham? Três perguntas que essa paraxá ela nos traz. Por que Abraham entrou na guerra? Por que ele prosperou? E por que o ato de resgatar Lot trouxe Melquisedeque ao encontro? Porque Abraham só entrou na guerra por causa de quem? Então foi Lot o culpado de Melquisedeque ter ido ao encontro de Abraham. E foi por causa de Lot que provavelmente ele apresentou a Macer. O Gilmar tá treinando, tá ficando afiado, tá ficando bom. Nas decisões rápidas em cima do conhecimento. Baruch Hashem. O motivo era Lot. Por que Lot? Porque era sobrinho? Não, por causa que ele, a descendência ia vir. Olha, mais um rabino aqui na sala. Porque a descendência de Lot vinha Machia. Machia. Baruch Hashem. Rabino Itzhak também. Tudo isso mostra assim, uma atenção muito especial do Criador para com Lot. Tanto que ele é resgatado. Duas vezes, né? Não só nessa, mas Na outra depois. Vocês estão vendo, irmãos, o que está por trás disso? O Machia. E por causa de Ló, ainda é separado a décima, o dízimo, o Maserote. Olha o quanto de coisa está por trás disso. A guerra contra os 4 reis, os Merechim, gerou mais prosperidade em Abraham. E seria isso uma profecia futura a todo o povo de Israel, os descendentes de Abraham? A guerra contra os 4 reis. 4. ficou errado. A guerra contra os 4 reis gerou mais prosperidade a Abraham. Seria isso uma profecia futura a todo o povo de Israel, os descendentes de Abraham? Vocês sabiam que existe uma profecia, um decreto espiritual
em cima do povo de Israel, dos israelitas, cada um de vocês que são israelitas, inclusive quem veio nos visitar hoje, existe uma promessa, está aqui escrita na Torá, de prosperidade em cima de vocês. Então, se eu não me engano, é Bereshit 11 ou 12 também. Também. Agora, por que muitos de vocês não alcançam essa prosperidade? Por quê? Por conta do conhecimento. Falta de saber das coisas. Falta de saber como agir, como Abraham agiu. Os motivos pelos quais Abraham agiu. Saber tomar decisões. Agora, onde é que o mundo espiritual começa a se mover? Aqui dentro. Aqui dentro. Sempre que o sistema do mundo tenta tirar algo do pai da fé, Abraham no caso, sabemos que as bênçãos para o resultado da prosperidade aumentam. Irmãos, olha esse segredo aqui da Torá. Toda vez que algum israelita, toda vez que um descendente de Abraham, ele é atacado por qualquer povo, nação, religião, exército, sistema psicológico, sistema filosófico, moda, qualquer coisa que venha afligir os descendentes de Abraham, eles vêm para tirar, para bloquear, para travar, para parar. Mas toda vez que o mundo nos ataca, o Eterno vem e nos abençoa mais e mais. Olha o que aconteceu com Abraham. Abraham foi no Egito, o faraó quase casou com Sara. Eles pegaram Sara, levaram para o faraó teve que pagar multas e muitas multas, e teve que liberar Sara. E Abraham ser o mais rico ainda. Quando Abraham entra nessas guerras aqui, ó, ele devolveu os despojos de guerra de qual rei? E dos outros reis? E dos outros reis? O que ele fez com os despojos de guerra dos outros reis? Porque os 4 reis venceram os 5. Ajuntaram muita riqueza. Aí Abraham vai lá e vence esses reis que venceram os outros reis. Imagina a quantidade de despojos de guerra que não tinha ali disponível. Quando Abraham sai dessa guerra aqui, ele volta muito rico, mais rico ainda. Ou seja, atacou o povo de Israel, o próprio Eterno vem e abençoa o povo de Israel e amaldiçoa os outros povos. Eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Decreto. Era tanta riqueza, irmãos, e esse rei de Sodoma que teve que ir embora sem as pessoas e pegou alguma riquezinha que sobrou lá para ele. Quando Ló fala que em outra ocasião Ló volta para Sodoma. Sabe por que Ló foi aceito em Sodoma? Porque era muito rico, era mais rico que o rei. Lot era mais rico que o rei de Sodoma. Então quando ele falou, eu quero morar em Sodoma, eu quero me mudar para Sodoma, o que o rei achou disso? Opa, business, pode vir. Kesef, Shekelim. E ele foi aceito em Sodoma. Pensa, o rei que Abraham, tio de Ló, venceu, humilhou, aceita Ló de volta lá em Sodoma. Sendo que Ló tinha sido prisioneiro de guerra desse próprio rei. Aí o rei vai e aceita Ló como cidadão honorário com as chaves da cidade. Existe um negocinho que muda essa ideia. Olhando assim, Tinha que ter um propósito, né? tem um propósito, tem um propósito. Pelo menos uma luz dentro disso. Tem. Então, irmãos, olha só o que acontece. Então, as brachot, as bênçãos e as parnassot, as prosperidades, o resultado das bênçãos, vem sobre nós. E tenha certeza, toda vez que você passar por uma luta, que o sistema tentar te bloquear, o Eterno vai dar vitória e ele vai te prosperar ainda mais. Isso é certo. Amém? Embora o conceito de Torá de riqueza, ele é muito diferente do sistema do mundo. Por exemplo, às vezes uma pessoa tem R$1 milhão,
mas morre de depressão, de ansiedade, todo tipo de enfermidade, todo tipo de problema, e tem R$1 milhão. Às vezes tem um ali que tem mil reais, é saudável, é feliz, é tranquilo. Quem é mais rico? O que tem 1 milhão ou o que tem 1.000? Baruch Hashem? O motivo para a guerra. Kedorlaomer, rei de Elam, com seu exército, liderou muitas guerras, tendo várias conquistas, construindo um império. E os reis conquistados eram obrigados a prestar uma homenagem anual a esse rei. Alguns anos mais tarde, 5 reis se rebelaram contra Kedorlaomer. Então eles se uniram e atacaram ele e os outros 3 reis que o apoiavam. Amrafel, Melech de Shinar, rei de Shinar, Arior, rei de Elazar, e Tidal, rei de Goim. E o que é Goim? Estrangeiro. Ou nações. Mas os 5 reis do sul, já rebelados, aguardavam a guerra. Eram os Melachim, Berá de Sedoma, ou de Sodoma, rei de Bishá de Gemorá, ou acho que é Gomorra, né, que é traduzido aqui, rei de Shinab de Admar, rei de Shemever de Zevoim e rei de Belá, que é Zoar. E foram para o vale de Sedom. Nessa guerra, muitas cidades foram destruídas pelos exércitos do norte, liderados por Kedorlaomer. Algumas outras nações da região enfraqueceram e os 5 reis perderam força e poder militar. Dos 5 reis, só restou o rei de Sedoma, Kedorlaomer. Os reis que o apoiaram retornaram a seus reinos, capturaram e escravizaram muitas pessoas e despojos de guerra. Um dos prisioneiros capturados foi Lot, sobrinho de Abraham. Esse foi o preço da separação. Abraham foi o motivo da prosperidade de Lot, mas Lot não foi o motivo da prosperidade de Abraham. Talvez esse seja um dos motivos de Abraham não desejou ficar com os despojos de guerra dos habitantes de... Aqui tem outro segredinho. Um refugiado da guerra avisou Abraham que seu sobrinho estava como prisioneiro daquele rei. Então Abraham reuniu 318 homens, nascidos e treinados em sua beita, em sua casa. E estes combateriam os 4 reis. Mesmo em menor número, Abraham venceu a guerra e os reis fugiram, mas foram perseguidos até a noite. E 3 dos 4 reis foram mortos em Amrafel, e Amrafel permaneceu vivo. Como que esses reis morreram? Eles tinham construído covas de betume. E eles passaram por ali, ficaram presos nas covas e ali mesmo já ficaram enterrados. Lembra das covas de betume que nós vimos lá atrás? De repente, entra um novo personagem nessa história. Exatamente no momento em que presentes eram ofertados pelo rei de Sedoma. Surge o rei Melquisedeque. E em toda a escritura, esse nome surge somente em 2 lugares. Bereshit 14 e Terrilim 110. Aqui quando eu falo toda a escritura, eu estou falando do Tanar, ou chamado Antigo Testamento. Em uma aparição surpreendente, Abraham não demora muito a apresentar um macer ao misterioso rei sacerdote de Salem. Enquanto o rei de Sodoma fazia uma oferta a Abraham, Abraham, não tarda em entregar a macer ao verdadeiro rei Melquisedeque. É um claro contraste entre o justo e o mal. Abraham disse ao rei de Sedom: não tirarei de ti um fio, nem uma tira de sandália. Você não dirá: fui eu quem enriqueceu Abraham? Agora aqui tem um segredinho. Onde você busca a sua riqueza? O seu ouro é a sua prata. Mas e esse rei aqui? Estava buscando aonde? O rei de Sodoma, essa riqueza que ele estava aqui tentando dar para Abraham, e Abraham fala assim: não tirarei de ti um fio, nem uma tira de sandálias, você não dirá: fui eu quem enriqueceu a Abraham. O grande segredo da prosperidade de Israel está em agir como Abraham agiu.
Se você quer ficar rico, ter prosperidade, não adianta você querer buscar as riquezas onde esse rei está dando. Agora, se você buscar a sua riqueza vinda da mão do Eterno, quem pode tirar ela de você? Que rei que pode tirar de você? Eles até que tentaram, né? Até de Ló eles tentaram tirar, mas adiantou alguma coisa? Até Ló ficou mais rico. Tentaram tirar de Ló e Ló ficou mais rico. Saiu muito mais rico. Amém, irmãos? Baruch Hashem? Veja a diferença entre justos e ímpios. Melquisedeque, o justo, sem dever nenhuma obrigação a Avram, traz pão e vinho. O rei Melquisedeque, o sacerdote Melquisedeque, ele não devia nada para Abraão. Mas ele traz pão e vinho. Por outro lado, o rei de Sodoma, numa situação de devedor, porque ali ele estava sendo prisioneiro, né? Ele é devedor. Não, Moré, não está tendo interpretação. Porque o rei de Sodoma é Berá. O Berá, ele volta com Avram, mas sem ser preso. Porque ele estava com Lot. Foram presos por aquele outro rei de Elã. Sim. E aí, Berá não está preso, ele está voltando com Lot. Só que ali, na divisão, o Abraão oferece os bens e ele quer as almas. É só que nesse momento aí ele se torna um rebelde. Sim. Aí ele começa a escravizar todo mundo e a tentar aproveitar daquela situação. Nesse momento aqui ele vira prisioneiro. Porque quando ele volta, Ló estava livre. Por que Abraão tem que ir lá junto e está ali por perto? Qual é a função de Abraão ali? Quando ele volta... Quando ele está voltando junto com Ló, porque ele volta junto com Ló. O rei. Os despojos de guerra dele estava com quem? Estava na mão de quem? Na posse de quem? De Abraão. Tudo estava na posse de Abraão. Isso significa que houve uma rebelião ali e ele tentou aproveitar da situação e fazer o que o outro rei queria fazer. Certo. Ele tentou aprisionar todas as pessoas e todo aquele despojo de guerra. Então, nesse momento aqui, ele vira prisioneiro. E ele tenta pôr ordem. Ele tenta se impor. Esse era o plano dele. Ele é um injusto. Então, por isso que surge a figura de quem? Do justo. E quem é o justo? Melquisedeque. É oposição. O sistema do mundo, ele nunca vai ser justo. Ele sempre vai tentar aproveitar de uma forma desonesta e vai tentar fazer as coisas. Tanto é que ele perde mulheres, crianças e outras pessoas que eram do reino dele. Ele perde aquilo. E para quem? Quem que apodera disso? Abraão. Então ali houve uma contenda. E essa contenda, ela é muito pior, porque existe uma discussão diante do rei de justiça. Existe uma discussão ali, ó. Uma discussão que não aconteceu junto com os outros reis. Não teve um juízo, um julgamento. Ali teve. Ali foi necessário um Beit Din. Ali foi muito pior do que os outros acontecimentos. Baruch Hashem? Então, veja a diferença entre justos e ímpios. Melquisedeque, o justo, sem dever nenhuma obrigação a Abraão, traz pão e vinho. Por outro lado, o rei de Sodoma, numa situação de devedor, podendo até virar escravo, prisioneiro ou ser morto, estando com sua vida nas mãos de Abraão, traz sua ambiciosa proposta. Espertinho, né? No texto hebraico, encontramos uma letra Vav, no verso 18. Em vez de estar e Malquisedeque, está mas Malquisedeque. Podendo ser traduzida pelo artigo e. Porém, esse Vav está antes do sujeito no começo do verso 18. Por regra, nesse caso, ele não pode ser como um Vav conversivo ao lado do verbo. E a tradução pode ser feita dessa forma. Mas Melquisedeque trouxe pão e vinho. Esse mas Melquisedeque trouxe pão e vinho, o que isso representa dentro desse texto?
Esse mas aqui é algo de enfrentamento. Mas, Contradiz, né? O que tá. então, nas traduções bíblicas, você vai ler e. E Melquisedeque apareceu lá para dizer pão e vinho. Mas quando você pega no hebraico mesmo, na raiz hebraica, não é e. Uma conotação diferenciada. Diferenciada. Mas tá tendo uma guerra ali, aí vem Ló, Abraham e o rei e os despojos de guerra e as pessoas. Mas Melquisedeque entra com pão e vinho. E o que pão e vinho representa na Torá? E a tradução pode ser feita dessa forma. Mas Melquisedeque trouxe pão e vinho, atacando a oferta do rei de... O pão e vinho aqui, ofertado por Melquisedeque a Abraham, tinha peso igual à oferta do rei de Sodoma. De ficar com os bens... E ele ficava com as pessoas. O pão e o vinho aqui tem o mesmo peso espiritual. Então, um propôs pão e vinho, o outro propôs os bens, mas levar as pessoas. Mesmo peso espiritual. E tem que entrar um sacerdote do El Elyon, do Altíssimo, para poder consertar a história. Então, essa oferta de pão e vinho para Abraham, e Abraham apresentar a sua macer, isso aí se transformou em um selo, em uma consagração, em uma separação, uma santificação, em uma confirmação, uma apresentação para o eterno. Onde mais nada o rei de Sodoma podia fazer. Estava consumado. Consumou-se os acontecimentos. Mais uma vez, o que o Eterno está falando aqui? Quando eu decreto alguma coisa, acontece. Se eu não decretar, não acontece. Aí você pega o seu coração e coloca no não decretar. Aí você quer porque quer. Você viu quando o filho quer sair, quer fazer... Pai, deixa eu ir. O pai não deixa. Aí vai na mãe. Mãe, deixa eu ir. Aí a mãe não deixa. Ah, não, pai, deixa eu ir. E fica o dia todo com esse negócio. Ah, eu quero. Não. Quero. Não coloca o seu coração quando não tem decreto. Não adianta. Você acha que o Eterno não sabe o que é melhor para você? Você acha que você sabe o que é melhor para você? Aí você sofre de algo que não é decreto. E fica sofrendo, e fica perdendo tempo. Em vez de você colocar as suas orações, de você focar o seu coração no mundo espiritual em algo que realmente vai acontecer na sua vida, você coloca onde não vai acontecer nada. É uma ilusão só. E sua. Se você colocar no lugar certo, na realidade, vai acontecer. Olha onde é que está o decreto do Eterno. Só que você tem que ter conhecimento. Você tem que fazer as coisas com justiça. E para fazer com justiça, tem que ser do jeito dele, não do seu. Porque nós somos falhos, pecadores. A gente erra, a nossa mente nos engana. Irmão, todo mundo põe a culpa em Satanás, em demônio, que faz tudo quanto é coisa. Mas, coitado deles, você é muito pior. Você faz mais coisas contra você mesmo do que qualquer shedinho, do que qualquer demônio, do que qualquer coisa, qualquer espírito maligno. Você faz muito pior do que eles. E contra você próprio. E aí você confia em você mesmo. Baruch Hashem? Aqui já fica claro o caráter dos habitantes de Sedom e Amorá, o qual mais tarde seria levado a um tipo de apocalipse. Irmãos, tudo isso aqui acontece hoje na nossa vida.